Pronto! E aí? Oi, E aí, Bianca, tudo bem? tudo bem? Eu estava falando aqui com a galera, falando que a gente vai falar de uma abordagem mais técnica, né? Falando sobre anemia, mas vai servir para qualquer pessoa, não é? Sim, eu sempre tento trazer de uma linguagem mais didática. Se o pessoal não entender, pode perguntar que eu volto, eu explico de outra forma, tranquila. Beleza, pessoal. Então, para quem já viu lives nossas, já sabe como é que é. Para quem nunca viu, eu vou dizer. Se vocês tiverem dúvida enquanto a Bianca tá falando, já pode escrevendo aqui embaixo. Não precisa clicar no botão de interrogação, não. Pode comentar aqui embaixo que a gente vai ficar de olho e a gente vai, de tempos em tempos, a live tem 1 hora, né? De tempos em tempos, mais ou menos de 10 em 10 minutos, alguma coisa assim, a gente vai parar para ver aqui as dúvidas, aí daí responde as dúvidas e aí a Bianca continua falando sobre os assuntos que a gente vai falar. E aí vamos parando, enfim, vamos fazendo. Não vamos deixar tudo para o final, não, porque senão muitas pessoas às vezes não, enfim, não podem ficar Sim, até o boa. final e Vai elas fazendo um diálogo, assim, pessoal. Legal. exatamente. E, enfim, já se tiver dúvidas, já pode ir colocando. Paulo. E eu nem falei o nome das pessoas, que eu nem olhei aqui, a galera que está chegando. Enfim, hoje eu falei. Mas, Bianca, sem perder tempo, como é que a gente pode começar falando sobre anemia? Bom, eu acho que antes de entrar especificamente no método diagnóstico, de repente, a gente pode falar um pouquinho da dieta em si, né? Que leva aí o que a gente pode fazer primeiramente para prevenir a anemia. Bom, dentro da alimentação existem vários fatores que influenciam o nosso metabolismo do ferro. Alguns vão melhorar a absorção desse ferro, enquanto outros vão prejudicar. Tá? Então, quem já tem uma anemia, fazendo essas dicas que a gente vai passar, vai ajudar bastante. Quem não tem, vai prevenir, certo? Então, por exemplo, as leguminosas, o que é leguminosa? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que por sinal na dieta vegetariana são os alimentos mais proteicos que a gente tem, né? Onde a gente baseia a maior parte da proteína da nossa alimentação. Eles vão ter em torno de 9 gramas de proteína a cada 100 gramas. Eles também têm muito fitato, tá? Fitato, gente, uma curiosidade para vocês, a gente fala muito que é um vilão. Ele é um vilão porque ele atrapalha a absorção não só do ferro, mas de vários minerais, como também o cálcio, o magnésio. Ele atrapalha a absorção de ferros porque ele se liga a esse mineral, ele dá o bracinho ao mineral e lá no teu intestino o mineral não passa mais. Ficou uma molécula muito grande, entendeu? Então ele quelou aquele mineral ali com um fitatão gigante que chegou mandando na parada toda e o mineral não passa mais, tá? Só que ao mesmo tempo que ele pode fazer isso, o fitato também é um baita antioxidante, tá? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Bom, mas para gente melhorar a absorção do ferro, a gente tem que reduzir o fitato no horário do dia que a gente come mais ferro, que é onde? Almoço e jantar. Por quê? A gente come os alimentos mais ricos em ferro, que eu ainda vou falar nessas refeições. Então, a gente reduz aí essa carga de fitato. Como? Duas técnicas simples podem ser aplicadas. A primeira, o demolho. Você vai colocar a leguminosa de molho na baciazinha ali com água. Deixou de molho de um dia para o outro, no mínimo 12 horas, tá? No mínimo. No dia seguinte, joga aquela água fora e cozinha com uma nova água. O fitato passa para a água. É por isso que é importante você não reutilizar a água do molho. Tem muita gente que bota de molho e depois usa aquela água que ficou de molho para cozinhar a leguminosa. E tu botou o fitato para cozinhar junto, não vale, tá? Uhum. Então você joga aquela água fora, lava bem o grão, cozinha com uma nova água. Se você tem muitos gases a consumir leguminosa, você pode deixar até mais de 12 horas. Aí deixa 24, né? E outra coisa importante, não pode ser na geladeira. Por quê? A passagem do fitato para a água, ela começa a acontecer quando a semente acorda. Aquela semente, ela quer germinar. Só que no frio, a semente dorme, entendeu? No frio, ela não tem essa ativação mais expressiva. Então, se tu põe na geladeira, a semente demora mais. Não significa que não vai perder fitato. Ela até vai, mas bem menos que se tiver a temperatura ambiente. Então, do lado de fora da geladeira. Outra Uhum. observação, se tiver muito calor, é legal você botar um meio ácido naquela água. Um vinagre, um limão. Por quê? Para evitar a proliferação bacteriana naquela água ali, tá? Uhum. Então, outra coisa importante dessa questão do molho são detalhes que é legal a gente comentar, porque faz muita diferença se você não prestar atenção.
Tem gente que põe água só até a altura da leguminosa. Botou a leguminosa na bacia e põe água só até a altura da leguminosa. Ela vai absorver toda aquela água e vai ficar seco. Não tá mais de molho, não perde mais fitato. Então, Ela incha, os né? quatro Ela incha. dedos... Acontece muito com o grão de bico. Ele Uhum. incha e ele suga a água e você fica lá uma partizão fora da água. Não vale mais. Aí você tem que Ah, botar no vaso. então, bastante. E outra técnica é a germinação. A germinação também elimina bastante fitato. Germinou cada leguminosa, cada grãozinho tem o seu tempo de germinação. Também vai diminuir bastante essa carga de fitato. Então, essa é a primeira coisa mais importante para melhorar a absorção do ferro. Segundo, evitar alimentos ricos em oxalato junto com refeições ricas em ferro. Aonde a gente tem muito oxalato? Folha de beterraba e espinafre. São os alimentos mais ricos em oxalato, tá? Então, evitar isso aí junto com as refeições ricas em ferro. Então, tem gente que fala, eu como espinafre porque o espinafre é verde escuro, tem ferro. Sim, ele tem. Porém, a gente não absorve nem 4% do ferro do espinafre, porque o oxalato também se liga, torna aquele ferro uma molécula gigante e a gente não consegue absorver. Muita gente Não fala, ligava para a quantidade de água. Oi? muita gente fala isso do espinafre. Agora, vale a pena comer espinafre? Ele tem alguma coisa que só ele tem? Tem algum diferencial o Tem espinafre? carotenoides, né? Tem Mas, luteínas e a xantina, que são carotenoides bons. E o carotenoide você absorve independente do oxalato, mas né? Todo não tem alimento outros. tem, Sim, mas não tem outras comidas que tem isso também? Que tipo assim, qualquer deixa. verde escuro praticamente Então deixa tem. o espinafre de lado, por que vai se preocupar com o espinafre? Tem gente que Não. gosta, alimentação também é cultura. Aí você come no Sim, sim, máximo uma sim. vez por semana. Sim, entendi. Só para que de repente, às vezes fica tão confuso, você fala assim, quer saber? Deixa o espinafre ali, eu vou comer outra coisa que eu não tenho que me Deixa preocupar com o lá. salado. Só uma ideia. Mas continua aí. Outra observação, né? A gente reduzir esses oxalatos. Cacau também tem algumas substâncias ali, polifenóis que tem nesse cacau que atrapalham também a absorção do ferro. Então, evitar chocolate após a refeição, sobremesinha de chocolate, espera um pouquinho. Tá aqui, botei. Sim, e polifenóis em geral. Aonde a gente tem polifenol? Polifenol é um fitoquímico que tem uma ação antioxidante maravilhosa e a gente pode consumir polifenol sim, com certeza. Porém, não junto ao almoço e jantar, porque ele atrapalha bastante a absorção do ferro. A gente tem polifenol no café e nos chás em geral. Então, chá e café após a refeição também não é uma boa coisa para a gente fazer. Porque Espera cada quanto tempo? miligramazinho é conta. Espera Espera pelo quanto menos tempo? uma hora, mínimo. O ideal Mínimo uma seria as hora. duas, né? Nossa, aí eu tomo muito No chá depois da comida, meu mínimo. Deus. Não, olha só, isso é importante, Rachel, né? Espinafre não faz mal, tá? Espinafre tem muito oxalato. Ele é contraindicado para quem tem pedra nos rins, porque o oxalato é filtrado no nosso rim. Então, se você já tem pedra, ele pode se precipitar e formar mais pedras, tá? Quando você faz um exame de urina e dá lá cristal de oxalato, dá uma segurada no espinafre. E é para evitar consumir sempre, porque esse oxalato que tem nele atrapalha a absorção do ferro. Mas ele tem outros nutrientes, tá? Não Ou significa que você não seja, possa consumir. não come. Vai, Vai dar vai muito confundir trabalho, as não. pessoas, Léo. Não, deixa. Come outra coisa. Bianca, eu tenho algumas perguntas. A gente pode responder algumas perguntas? Pode. Beleza. Galera, não me Ainda tem escutem. mais dica para melhorar a absorção do ferro, hein? Galera, não dê ouvidos a mim, dê ouvidos a Bianca, tá? Eu só tô brincando. Dr. Wagner, SDR, eu imagino que seja de doutor. Sempre é muito bom ouvir a Bianca falar, sempre muito técnica, porém, com uma linguagem acessível. Parará. A Maria só deixava de molho, mas não ligava para a quantidade de água. Aí o Paulo está falando que gosta de espinafre, a Kekel também está falando. O Inge Klein, alguma coisa assim, está perguntando, espinafre é proteico, não? Ele está Também tem perguntando. proteína, mas Também assim, tem. pensa que tem uma questão de peso, tá? Porque a gente fala assim, tal alimento tem muita proteína. A Pronobis tem muita proteína, espinafre tem muita proteína, brócolis tem. Mas enfim, você come fácil 100 gramas de leguminosa, não come? De feijão, de grão de bico, você come 200, tranquilo. Agora, não vai comer 100 gramas de espinafre. Imagina a quantidade de espinafre. Então, ele até é proteico, porém você acaba não consumindo 5, 10 gramas de proteína a partir dele, porque você come pouquinho em relação ao peso que ele tem ali.
E muito espinafre não faz mal, né? Que a Rachel perguntou aqui, né? Que deve ser Alimentos ricos Raquel, em né? Deve ser oxalatos. Raquel o nome dela, né? Imagino, né? É Rachel ou Raquel, aí eu não sei como É, pronuncia. Como se escreve o pronúncia aí? Bota pra deve gente. ser Raquel. Deve ser. Aquelas coisas que a gente estudou no fundamental de pronúncia. Bom, alimentos ricos em oxalato não é para consumir com frequência, tá? Mas isso não Uhum. significa que você não possa consumir. Isso não é para ser todo dia espinafre, até porque a chave de uma alimentação saudável é variedade. Então você Sem tem que dúvida. variar entre os alimentos. Então deixa de lado o espinafre. Próximo. A última dica para melhorar a absorção do ferro é evitar também cálcio junto com as refeições. Uma quantidade muito alta de cálcio vai atrapalhar a absorção do ferro. Então, é basicamente o cálcio dos laticínios, né? Que você tem uma concentração maior de cálcio ali. Então, queijo, leite, tipo estrogonofe. Mesmo que você faça estrogonofe de proteína de soja, não é para botar lácteos ali junto com a refeição. Aí você faz um estrogonofe de leite de castanha de caju. Mas evita aí o cálcio junto com a refeição. Então, basicamente, mais uma, importante. Vitamina C, gente. Vitamina C melhora muito mesmo, mais do que duplica a absorção aí desse ferro que a gente consome aí nas refeições. Então, quais são os alimentos ricos em vitamina C? Basicamente, frutas cítricas. E tem algumas frutas que têm mais vitamina C do que as bem cítricas e que a gente às vezes nem sabe. O caju tem mais vitamina C do que a laranja. A goiaba também. Então, são frutas que não são cítricas, mas também são ricas. A cerola é a fruta que mais tem vitamina C. Então, um suco de fruta junto com a refeição. Não vale botar açúcar, senão você estraga tudo. E pode botar limão na salada. Clássico, fazer um molhinho de limão ali com azeite, deixar para você botar na salada. Então, procurar botar a vitamina C junto com as refeições. Botar em cima do feijão é bom? Independente de onde você vai botar. Se você botar em cima da comida, se você espremer o limão na sua boca, se você enfiar no olho, mentira. Onde você colocar, botou para Vale a dentro pena. no suco, o efeito lá no teu estômago vai se É o ligar. mesmo. Então não importa, tá? Só tem que ser na mesma refeição. Não adianta você tomar o limão agora e almoçar 2 horas depois. É na mesma refeição. Imediatamente Entendi. após ou durante, aonde for. Entendi. A gente tinha uma pergunta de uma seguidora sua, não tinha, Bianca? Que você tinha mandado para mim? Tinha. Você quer que eu faça ela agora? Pode ser? Ou Acho que não? vamos falar primeiro rapidinho, só. Esse aí é 1 minuto das fontes, né? De ferro. Beleza. Quais são Beleza. os alimentos mais ricos em Tá, ferro? tá ótimo. Dentro do reino vegetal, a gente tem principalmente as folhas verdes escuras, exceto o espinafre. Então, quais? Couve, chicória, taioba, agrião, brócolis, folha de brócolis. Pelo amor de Deus, não joga fora a folha de brócolis. Refoga, come a folha de brócolis. É muito bom. Né? Tem bastante ferro. Sementinhas são super coringas na dieta vegetariana, porque além de somar com ferro, soma com zinco, né? E proteína também. Então, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, chia, linhaça. E as próprias leguminosas também têm bastante ferro. Pronto. Pode perguntar. Beleza, vamos lá. Para acabar com uma anemia profunda, é necessário o uso de medicação ou o consumo de alguns alimentos suprem essa carência? Aí, com anemia instalada, na verdade, deficiências nutricionais graves, não só de ferro, mas de B12, né, é muito difícil se corrigir com o alimento só. Por quê? Você tem uma baixa muito grande. A quantidade que tem no alimento não vai ser suficiente para repor a tua carência, bem como para repor o teu estoque que está vazio, que a gente não vai falar disso. Tem uma deficiência entre você, uma diferença entre você estar carente e você ter um estoque baixo daquele nutriente. Então, só com alimento é muito difícil precisar de suplemento. Então, aquela desculpa, comer carne porque eu tô anêmica. Fih, você teria que comer 2 quilos de carne no dia para poder fazer 50 a 100 miligramas de um comprimido de ferro que você suplementa. Então, com o alimento, a gente previne, tá? E tem algumas pessoas que a gente só vai falar à frente que vão acabar dependendo do suplemento por alguns outros fatores. Mas o alimento não corrige anemia grave, não. Beleza. Tem alguns comentários aqui. A Souza Pri tá aí. A Souza Pri meio que apareceu em todas as lives. Show de bola. Perfeita. Limão no feijão é muito bom. A Vida Saudável está comentando. E Luísa, tem vitamina B12 vegana? Depende da cápsula, não é isso? Sim, porque, na verdade, a vitamina B12 em si, o nutriente B12, ele é sintetizado a partir de bactéria. Então, ele é vegano. Mas se você compra de uma empresa que invasou numa cápsula de gelatina, ele não é mais vegano. Então, tem que ser em cápsula vegetal, de celulose
ou em sachêzinho em pó, né? Ou em gotas, dependendo do que vai colocar ali na gota. Aí, por exemplo, eu quando vou prescrever B12, eu sempre peço um cápsula vegetal. Então, aí vai ser 100% vegano. Entendi, beleza. Bom, não tem mais perguntas. Tem coisa que você separou para a gente falar? Uhum. Aí, tá, então manda ver. Então manda ver que a gente tem, Vamos olha, embora. a gente tem aí ainda meia hora aí pra gente falar. Ah, maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho da diferença de ferro M e não M? Boa. A gente estava falando de ferro. Isso é bem legal da gente comentar. O que acontece? O pessoal fala muito do ferro M, que ele é melhor absorvido do que o ferro não M. O que é o ferro do tipo M? O ferro do tipo M, ele tem uma bolinha que protege ele, que chama tecnicamente de anel de porfirina. Uma bolinha que envolve ele, tá? Aí o ferro fica ali dentro, ele tá bem protegido. Então, você consegue absorver ele melhor. O ferro do tipo não M não tem essa bolinha protegendo ele, esse anel de porfirina, tá? Então, a absorção, por exemplo, do ferro M, ela é em torno de 40%. Enquanto a do ferro não M é em torno de 20%. Uma absorção menor. Porém, algumas coisas influenciam a biodisponibilidade e o quanto de ferro M a gente vai ter ali. Porque no reino vegetal, você não tem ferro M, é só não M. No reino animal, não. você tem... Rapidinho, isso é importante, não sei se ficou claro. Um desses ferros vem da carne e o outro vem do Dos reino vegetal. vegetais. E qual é qual? Só para ficar claro, para quem não sabe. Sim, o ferro M é o que é da carne e o não M é o que é dos vegetais. Eu ouvi falar uma vez, eu não tenho certeza disso, eu também não sei se você sabe, talvez vou botar você numa sinuca aqui. Pode perguntar. Eu ouvi falar uma vez que o ferro vindo dos vegetais, o corpo ele equilibra esse ferro. E o ferro vindo da carne, o corpo não equilibra, ou seja, ele não. Da mesma forma que ele vem, o corpo absorve ele e ferro demais faz mal. E o ferro dos vegetais, ele meio que não absorve até certo nível. Se chegar a certo nível, o corpo não absorve, joga fora de alguma maneira, e o ferro da carne não. Quanto mais você come, mais ele absorve no corpo, isso pode fazer mal para o coração, ou sei lá para onde. Posso falar uma besteira do Eu universo. entendi o que você quis dizer, eu vou traduzir. O que você quis dizer. Beleza. Vamos lá. A diferença desse ferro, né, M por um não M, é a absorção. No ferro da carne, ok, é mais do ferro do tipo M, que você absorve em torno de 40%, um pouco mais do que o ferro no M. Porém, o ferro M, esse 40% é na carne crua. Quando tu cozinha carne, esse anel de porfirina, essa bolinha, é destruída. Então, uma boa parte vira ferro não M, tá? Então aí a gente teria que ver nos artigos o que eles falam da quantidade real do ferro M na carne cozida. Ainda tem isso. Não é 40%, é se você comer um bife cru. Então não é tão M assim, tá? E aí qual que é a grande diferença, tá? Porque se você consome um ferro vegetal, que é o não M, mas você faz tudo isso que eu falei, de você botar vitamina C, reduzir fitato, oxalato, evitar cálcio, polifenol, blá, 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 tudo aquilo, esse ferro do vegetal ele vai ser muito bem absorvido. Você vai conseguir captar ele muito bem. Só que o ferro da carne, que é o ferro do tipo M, ele está altamente relacionado à doença cardiovascular. E a gente não tem qualquer trabalho... O ferro qual? Desculpa. Eu estava lendo uma palavra. Da carne, o ferro M. Sim. Tá, tudo bem, entendi. E não é qualquer trabalho que faz essas associações, não. São meta-análises, tá? A gente tem algumas meta-análises que é o topo da hierarquia da evidência científica, mostrando que o ferro do tipo M, que é o ferro da carne, está relacionado à doença cardiovascular. Acho que é aí que você quis dizer com equilíbrio. Sim, a ciência, na verdade, ela não conseguiu ainda determinar ao certo os mecanismos pelo qual isso acontece. Eles têm algumas sugestões, que seriam o aumento do estresse oxidativo a partir do ferro da carne, o ferro M, bem como a oxidação do LDL e colesterol. O que acontece quando você oxida? O nome já diz, oxidou, você estragou uma molécula. Quando você oxida um LDL, que é o colesterol ruim, na tua circulação, a chance dele agarrar na parede da sua artéria é muito grande. E se ele agarra na parede da sua artéria, vem outro, aí vem um fibrinogênio, vem uma plaqueta, vem um macrófago, forma uma placa aterosclerótica. Aquela placa gordurosa que pode levar a um infarto depois. Então, no ferro não M, que é o ferro vegetal, a gente não tem esse perigo que tem no ferro do tipo M. Então, né, é uma faca de dois gumes. É mais fácil a gente botar o ferro vegetal e melhorar a absorção dele. Mais seguro. Sem dúvida.
Temos comentários. Vamos ler? Vamos lá. Beleza. O Inge Klein está falando, levedura nutricional é uma boa opção. Eu não sei se ele está perguntando ou se ele está afirmando. Não sei se a intenção dele foi perguntar se levedura nutricional é uma boa opção. É uma boa opção? De ferro, ela não é muito rica, ela é mais B12, tá? Então, ela tem bastante B12, mas que para corrigir deficiência de B12, provavelmente não é o suficiente, tá? Mas ela é boa para prevenir deficiência de B12. Talvez ele tenha falado isso na hora que a gente está falando sobre se a B12 era vegana, enfim. Pode ser. Diogo, aquela coisa antiga dos avós sobre cozinhar em panela de ferro ou colocar prego no feijão aumenta a quantidade de nutrientes. Isso é bizarro. Na tua aula de... E a galera gosta muito disso. Aquela aula que você fala qual panela é melhor para cozinhar. Nossa, já mandei essa aula um montão de vezes. Uhum. Eu lembro que eu assisti aquilo a primeira vez. Eu falei, é sério? Mas fala aí, explica aí. É uma dúvida muito legal. Gente, leia um livro da Kézia Quintais sobre panelas, né? Não me lembro o nome dela. Por Dentro das Panelas, o nome do livro. É uma nutricionista que fez um livro com base em evidência científica muito legal. Bom, ferro é um mineral, certo? E tem no ferro mesmo, tá? Panela de ferro, feita de ferro, é o mesmo ferro que tem nos alimentos. Ferro é ferro. Né? Um mineral nada destrói. Você destrói vitaminas quando você aquece um alimento, você destrói, né, fitoquímicos, mas mineral é indestrutível. Tu pode ferver, tacar fogo, vai continuar lá. Mineral não se destrói. Então, na panela de ferro, a gente tem ferro de verdade, tá? E esse ferro é transferido para o alimento. Quando você cozinha numa panela de ferro, aquela da vovó. Gente, importante, não confundam panela de ferro com panela de alumínio fundido. Porque tem umas panelas de alumínio fundido que elas são pesadas iguais às de ferro, mas ela é clarinha, ela é cor de alumínio mesmo. Aquilo é bem nocivo. O alumínio está associado ao Alzheimer em vários trabalhos. A gente não pode afirmar que ele causa, mas tem vários trabalhos fazendo fortes associações. Tá? Então não usem panela de alumínio. Tá? Agora, a panela de ferro fundido, ela é escura, ela é pretinha. Ela é pesada pra caramba e pretinha. É essa panela. E vai transferir ferro para o alimento. E tem vários estudos bem legais mostrando aí como ela consegue aumentar até o hemograma. Quando você já tem uma anemia instalada de tanto ferro que ela passa o alimento. Agora, cuidado. Se você tem uma ferritina alta, se você não tem uma anemia, você for trocar todas as suas panelas por panela de ferro, você vai consumir ferro demais. E excesso de ferro é pró-oxidativo, tá? Então, tudo é um equilíbrio. Tenha uma panela de ferro para oscilar tá bom, e de repente vai tudo. Já tá bom. Até porque para lavar aquilo é pesadão, né? Beleza. A Souza P tá falando, o quiabo é bom mesmo para anemia? Também tem ferro. Ele entra na classe dos verdinhos escuros. Também é uma opção. Tá bom. A Luísa está falando, como saber que está com deficiência de B12? Exame primeiro da própria vitamina B12, esse assunto para uma outra live também, mas você vai fazer um exame de vitamina B12, cruzar com homocisteína se possível, e para tirar a prova real tem que dosar folato e B6, porque folato e B6 também mexe com homocisteína, não pode olhar só para homocisteína sem olhar folato e B6. Mas se você dosar a sua B12 e ela tiver abaixo de 400, já não tá legal, tá? Ela tem que estar aí na faixa de 500, por aí. Tá. Cozinhar beterraba no feijão faz aumentar a quantidade de ferro? Não, beterraba não tem ferro, isso é um mito. Gente, vocês vão lá no meu Instagram, bianca.nutricionista, e eu tenho um destaque, como consultar rótulo de alimentos, com fundo cor de abóbora, para vocês não consultarem em Google, porque vocês vão achar a informação certa, mas vai achar a informação errada. Então vai consultar lá na tabela da Uniped, escala online, e você digita e aparece para você. Vê lá, beterraba não tem ferro, tá? E beterraba tem oxalato também. Não tem tanto quanto o espinafre, nem tanto quanto na folha dela. A folha da beterraba tem mais oxalato que a beterraba. Porém, ela também tem oxalato que vai atrapalhar a absorção do ferro. Isso é um grande mito. Beleza. O Paulo Moura está falando que... Olha a sua tese de doutorado aí, ferro. Ele tá falando. Ai, nem te falo, Paulo, de doutorado. Félix está falando... Félix Luziane, né? Deve ser o nome dela. Está comentando aqui, maravilhosa... O Ingeman tá... droga. Ele tá falando que acho que é sobre a B12 mesmo, que ele estava se referindo. A Luziane Félix está falando, se você puder, pode demonstrar
pode demonstrar, passar essas pesquisas sobre o perigo de ferro presentes nas carnes? Ela deve estar criando os links, alguma coisa assim. Uhum. Alguém está falando que meu som está muito baixo, eu vou gritar, vou falar mais alto. Você. Maitê tá falando aqui. Uma professora da faculdade havia falado sobre ferro da panela. Ah, tá. O que ela está dizendo é o seguinte, que uma professora da faculdade dela falou que o ferro da panela não é o mesmo ferro dos alimentos. É o que ela falou, que a professora falou. Tá. Sem comentários, tá? É, quem tem anemia não pode fazer cirurgia? A Fran Silva está perguntando. Não, porque vai perder sangue, né? Aí tem que ver com o seu cirurgião. Geralmente eles não deixam. Geralmente não. Ah, uma observação importante: não deixa a tua panela de ferro enferrujar. Ferro enferrujado é bem oxidativo, tá? Então, Beleza. quando sair o ferrugemzinho na panela, passa ali a esponja de aço bem forte para tirar toda aquela camada de ferrugem. Você guardar ela com uma película de azeite, evita que ela enferruje. E guardar bem seca. Você tem que passar bem o paninho para ela secar bem. Depois passa uma películazinha de azeite para não oxidar, não enferrujar. Tem isso também. Beleza. E a menina que falou da professora, leia o livro Por Dentro das Panelas, da nutricionista Késia Quintais. Esse livro foi com base na tese de doutorado de 4 anos dela, tá? Tem tudo com referência científica. Só leia. Beleza, tá ótimo. A André está falando que comprou o seu curso na escola, que você explica sobre carboidratos, proteínas, lipídios, complexos, vitamina B, muito bom, parabéns. Tem sobre as panelas, sim, tem uma aula que fala só de panela. Inclusive, a gente podia fazer uma live aqui para falar só de panela. Porque Também é legal. quantos tipos de panela você fala naquela aula? Você fala um montão de tipos de panela, mais de 10, não é não? Eu acho, vamos lá, foi inox, ferro, vidro, alumínio, teflon, Pô, a gente podia fazer uma live só para falar barro, disso, hein? pedra, sabão. Acho que foram mais 8 panelas. 8 Pô, materiais. praticamente cobriu todos os tipos de panela, não é? Tem outros tipos? Não tem, né? Agora tem essas panelas modernas, tipo Polishop, qual que é o problema? Algumas são de titânio, outras são de um material que sabe, sei lá o que é. E tem que sair artigo. Tem que sair artigo para ver se é verdade o que eles dizem ali da composição delas. Já deve ter, inclusive, artigos na área de técnica dietética. Posso montar uma aula sobre isso, dar uma pesquisada e ver essas panelas mais modernas, porque, né, marketing é uma coisa e realidade é outra. Então tem que ver se alguém levou para o laboratório e avaliou elas de verdade. Isso é um outro viés aí. Show de bola. Então vamos lá, tem mais coisa pra gente falar? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente ainda nem vai ter que abrir outra live, Léo. A gente ainda nem falou de diagnóstico. Então manda, pode falar aí. Vamos lá. Bom, como que a gente diagnostica anemia? Primeiro, existe uma diferença entre você estar anêmico e você estar abaixo do parâmetro ideal ou estar próximo ao risco de anemia, tá? E isso é muito importante da gente observar. Por exemplo, tem gente que vive tendo anemia recorrente. Eu trato muito paciente no meu consultório e falo assim, poxa, nutricionista, eu fico anêmica, vou no médico, ele trata anemia, daqui a 6 meses eu tô anêmica de novo. Por que isso aconteceu? Porque não olharam seus exames como um todo e não corrigiram a sua anemia até o que ela deve ser corrigido, tá? Vamos lá. Como que você diagnostica? Primeiro a gente olha o hemograma, o clássico, né? Eu tenho lá as hemácias e a hemoglobina. Ok, legal. Ela me reflete ali como que tá as suas células vermelhas em totalidade, em números. Essa hemoglobina, por exemplo, quando você olha só faixa de referência de exame, na nutrição funcional a gente não olha faixa de referência de exame. A gente pega os artigos e vê o que eles falam dos parâmetros ótimos, os parâmetros que reduzem risco de doença, que aumentam sobrevida em alguns casos de doença. Então, faixa de referência de exame caiu por terra, não quer me dizer nada. O profissional que trabalha com faixa de referência de exame tem que se atualizar, fazer curso, estudar, tá? Então, assim, quando a gente olha uma hemoglobina, por exemplo, que a faixa vai lá de 12 a 14, e você tem 12, 12,1, e um profissional da saúde vira e fala pra você que tá bom, não tá não, procura outro e ouve outra opinião. O ideal da hemoglobina é que ela fique na faixa de 13, pelo menos,
Tá? E aí eu cruzo essa hemoglobina com outros parâmetros, como, por exemplo, a minha hemoglobina corpuscular média e a minha concentração de hemoglobina corpuscular média, que é aquele HCM e CHCM. Porque eles falam para mim não só do número de células vermelhas que eu tenho, mas eles falam da concentração, como que ela está ali, a quantidade que eu tenho de hemoglobina dentro da minha hemácia. Eu tenho a hemácia, que é uma célula vermelha que transporta ali o meu oxigênio, né? O ferro, você liga ela, a gente transporta o oxigênio. E aí, essa concentração de hemoglobina diz o quanto de hemoglobina tem dentro da minha hemácia. Qual a qualidade, digamos assim, dessa minha hemácia. Então, se eu olhar só hemácia e hemoglobina, eu estou olhando o número, mas eu não estou vendo qualidade. Então, eu olho para o meu HCM e meu CHCM. E se ele estiver 26, começou a ficar baixo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Você pode ter uma hemoglobina adequada com um HCM e um CHCM baixo. Por que isso vai acontecer? Porque você ainda não está anêmico. A anemia é a última coisa que acontece. A prioridade do seu corpo é: vou manter todas as hemácias aqui porque eu preciso disso para viver. Então ele vai tirando a qualidade dela, vai perdendo a quantidade de hemoglobina que tem dentro dessa hemácia para não depletar a hemácia. Quando ele já não tem mais de onde tirar a hemácia, começa a baixar. Então se eu tenho um CHCM e um HCM começando a ficar perto do mínimo, isso quer dizer que você pode estar desenvolvendo uma anemia daqui a um tempo. Tá? Eu também vou olhar o meu volume corpuscular médio, o meu VCM. Quando ele está muito perto do mínimo, 80, 85, né, FL lá, eu sei que o tamanho dessa minha hemácia está ficando pequenininha. Tá? Então, ela está começando a diminuir. Isso quer dizer que está faltando ferro para fazer hemácia. É outro parâmetro de qualidade, digamos assim, dessa hemácia. Então, eu não olho só a minha hemoglobina e a minha hemácia. Eu tenho que ver o volume e o tamanho dela. Se esse VCM tá lá alto, na faixa de 100, ela tá ficando grandona. Isso é falta de B12, não é falta de ferro. Então, VCM alto, o tamanho dessa hemácia, ela começa a ficar gigantona e fina. Ela começa a perder a forma. Então, é falta de B12. Perto do mínimo, é falta de ferro. Ok, eu olhei meu hemograma. Você está muito bem, obrigada, de hemácia, hemoglobina, sua concentração de hemoglobina está boa. Aí eu começo a ver os outros parâmetros que falam para mim como que está o seu estoque de ferro. Não vai, agora, ok, você não está anêmica. Mas se você tem um estoque de ferro baixo, daqui a um tempo tu fica anêmico. E o que acontece com a anemia recorrente é isso. O médico geralmente tratou só o hemograma. Esqueceu de começar a olhar o que a gente vai falar agora. Primeiro, ferritina. A ferritina é a proteína do meu corpo que guarda ferro. Eu tenho ferritina lá no meu fígado guardando ferro, tem também no meu músculo. Ela armazena o ferro. Eu tenho que ter ferritina em estoque. Se você tem uma ferritina abaixo do mínimo, daqui a pouquíssimo você está anêmica. Geralmente, ferritina abaixo do mínimo cursa minimamente com concentração de hemoglobina baixa. Com HCM, né? Aqueles que a gente falou baixos, tá? Às vezes, você tem uma ferritina baixa, mas ainda não está anêmico. Se nada for feito, você fica anêmico. Tá? Então, eu olho essa ferritina. Lembrando que eu não vou olhar essa parte de referência. A parte de referência, a ferritina, geralmente, depende do laboratório, do kit que eles usam. Ela vai entre 10 e 150, 200, tá? Por aí. Tem lá algumas referências que vão até 300. Então, eu olho essa minha ferritina. O ideal é que ela esteja em pelo menos 50. Se eu tenho uma ferritina muito perto do mínimo, eu tenho risco de desenvolver anemia. Depois, eu olho a minha saturação de transferrina. O que a minha saturação de transferrina fala para mim? O quanto de ferro eu estou transportando. Eu estou pegando do meu intestino, levando, pegando da ferritina e levando para minha hemoglobina, estou transportando no meu corpo. Ferritina, intestino, fazendo todo esse ciclo. Se eu tenho também uma saturação de transferrina muito perto do mínimo, significa que eu tenho pouco ferro também. Saturação de transferrina vai entre 20% e 50%. Tá? Então não é legal ela ficar perto do mínimo. E olho também a minha capacidade total de ligação de ferro. Ela já é o contrário. Quando ela está mais alta, mais perto do máximo, essa capacidade de ligação de ferro, é o seu corpo tentando se adaptar para não deixar você ficar anêmico. Ele começa a captar o máximo de ferro que ele conseguir. Por isso esse exame sobe e não desce. Tá? Então, se a capacidade total de ligação de ferro está lá em 300 e pouco, começou a subir, você vê que você pode estar desenvolvendo
uma deficiência de ferro aí. Então, quando eu corrijo essa anemia, eu corrijo o hemograma, quando eu começo a suplementar ferro, primeiro eu vou corrigir, obviamente meu corpo primeiro vai devolver minhas células vermelhas a sua qualidade, a minha hemoglobina, a minha concentração de hemoglobina, tudo vai ficar bonitinho. Depois que ele restaurou a série vermelha, que é a prioridade, ele começa a guardar no estoque, começa a subir a ferritina. Por que que as pessoas têm anemia recorrente? Porque não corrigem a ferritina, corrigem só o hemograma. Aí, ok, não, sua hemoglobina tá 13, muito bem, obrigada, tchau. Não viu como é que tá a ferritina? E se a tua ferritina ainda tá em 10? Daqui a 4 meses tá anêmico de novo. Então, eu continuo suplementando ferro até encher a minha ferritina em pelo menos 50. E se essa pessoa vive tendo anemia recorrente, algum motivo é, ou ela tem um fenótipo genético que leva ela a absorver pouco ferro, tá? Tem alguns exames genéticos que a gente faz para ver a capacidade de absorção de várias vitaminas e minerais. Então, ela já é um grupo de risco. Ou ela tem um fluxo menstrual muito intenso, tá? Ou ela tem um fluxo menstrual muito intenso, ou ela tem esse fenótipo de desabsorção. Então, se essa pessoa tem esse fluxo menstrual muito intenso, talvez ela precise de uma dose de manutenção de ferro basal, 5, 8 miligramas, não sei, tem que avaliar cada caso, tá? Então, tem que, dependendo do caso, se é uma pessoa que vive tendo anemia, eu posso precisar suplementar ferro com maior frequência. Então, a avaliação de anemia é um conjunto. E eu preciso corrigir os meus estoques também. Corrigir o estoque, parou. Se o teu profissional prescreve para você, olha, legal, você suplementou. Geralmente eu trabalho assim, tá? Prescrevo uma dosagem com base no exame, não suplemento ninguém sem exame recente. Estourando 2 meses o exame, eu tenho que saber como é que a pessoa tá. Olhei o exame, prescrevo a dosagem. Ó, vamos fazer 2, 3 meses, vai depender de cada caso. Você vai parar, repetir o exame, porque eu tenho que ajustar a dose. Eu tenho que ver se você já está com uma hemoglobina adequada, sua ferritina está adequada para parar a suplementação, ou subir ou descer a dose, dependendo de como foi, ou encaminhar para o médico, passar de uma dosagem que o nutricionista pode prescrever. Então, nesse caso, a gente tem que reavaliar para poder ver se a ferritina já foi adequada. Se você continua suplementando e você já está com uma boa ferritina, você está se oxidando à toa. Que aí esse excesso de ferro vai agir aí realmente como um pró-oxidante. E lembrando que ferritina, quando ela está alta, ela pode ser um marcador inflamatório. Um indivíduo inflamado tem uma ferritina alta. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Beleza. Beleza. Ficou alguma dúvida, gente? Tem alguns comentários aqui, mas não tem pergunta. Então, como você falou que tem um monte de coisa para dizer, manda ver que a gente tem aí quantos minutos? Mais uns 15 minutos, mais ou menos. Então, legal, a gente vamos lá. Tenta falar mais uns 10, e daí a gente encerra, você dá seus contatos e tal, e daí essa semana a gente faz outra. A gente pode falar sobre isso, pode falar sobre panelas também. Uhum. No caso, gente, nutricionista, dificilmente a dose do nutricionista corrige uma anemia, tá? Porque a gente tem uma limitação de dosagem que o médico não tem. Então, eu trabalho com alguns médicos comigo lá no meu consultório e a gente faz isso em conjunto, tá? Então, vamos lá. Ferro, né? Quais tipos de ferro eu suplemento? Tá? Isso aí também é um pouco individualizado. Tem alguns tipos de ferro que a gente utiliza que a pessoa pode ter reação e uma outra pessoa pode não ter. Vamos falar do mais comum, que é o sulfato ferroso, que infelizmente é o pior ferro que tem. É um ferro que dá mais irritação estomacal, né? Pode manchar os dentes, dá sensibilidade dentária. Então, é um ferro muito ruim para corrigir a anemia e ele tem uma série de efeitos adversos aí. Aí a gente tem um outro ferro que é bem legal, que é o ferro quelado, que geralmente, quando a pessoa tem uma deficiência de B12 e de ferro ao mesmo tempo, eu associo os dois. A vitamina B12 com o ferro quelado na mesma suplementação, na mesma cápsula vegetal. O ferro quelado, os estudos mostram que ele corrige a anemia melhor do que o sulfato e causa muito menos reação. Porém, na minha prática clínica, eu já peguei pessoas que têm enjoo sim com ferro quelado. E aí a gente tem o padrão ouro, que é o ferro que menos causa reação. Eu até hoje não peguei ninguém com reação com ele. Quando eu converso com o médico, ele, né,
faz ali a prescrição dele, dá tudo certo, que é o ferro polimaltosado. Esse não tem de manipulação para nutricionista que faz prescrição magistral. A gente não acha em manipulação o ferro polimaltosado, só em forma comercial. Tá? Algumas marcas específicas, como Ultrafer, é um ferro polimaltosado. Esse é o top do top. Aí na aula de anemia que a gente tem aqui, né, no curso, não do curso geral, mas para nutricionista, eu mostro os artigos que mostram a diferença na correção da anemia e da ferritina com esses 3 tipos de ferro. E realmente polimaltosado é o melhor. Outra observação importante, sempre que eu suplemento ferro, eu mexo no meu metabolismo de cobre e de zinco. Então, são minerais que eu tenho que dosar sempre junto com ferro. E muito provavelmente eu vou precisar suplementar cobre e zinco se eu der uma dosagem alta de ferro. Então, eu venho com o médico dando Ultrafer, Noriporum, 1, 2 cápsulas ao dia, 100, 200 miligramas, a gente vai conversar e vai decidir, né? E venho com o zinco quelado, né, na sua forma quelada, zinco de polivitamínico é óxido de zinco, uma forma bem pouco biodisponível, e o cobre. Tá? A gente precisa de cobre para corrigir anemia, porque sem cobre eu não tiro meu ferro da ferritina para usar. Não consigo, porque tem uma proteína chamada ceruloplasmina, que a função dela é essa, tirar o ferro da ferritina para ser usada, e ela é cobre dependente, ela depende de cobre. Então, às vezes, você tem outra coisa importante, uma ferritina adequada, com uma saturação de transferrina, né, alguns outros exames, mas você tem uma anemia, pode ser uma falta de cobre, às vezes não de ferro. Então, tem que dosar cobre, tem que dosar zinco, tem que dosar ferro. Em geral, suplementar cobre e zinco se eu der uma dosagem mais alta de ferro. E sempre que eu olhar o exame, por exemplo, de zinco, um zinco de 70 tá ruim. Tá? O zinco tem que ficar ali em 90, por aí, nunca perto do mínimo. A gente sempre vai trabalhar com os parâmetros ótimos. Reavalia, ajusta a dose, corrigiu, suspende e reavalia depois de alguns meses, 4, 6, porque se você teve uma anemia uma vez, eu tenho que olhar de novo, para ver se daqui a 4, 5 meses sem suplemento, tua série vermelha e teu estoque ainda estão adequados. Se ele descer sem suplemento, eu sei que você precisa de dose de manutenção. Então, isso tem que ser avaliado. Aí, o nutricionista faz muito bem dosagem de manutenção aí, para não deixar essa pessoa que tem fluxo menstrual intenso ou um fenótipo desabsortivo desenvolver anemia de novo e de novo e de novo, igual vive acontecendo com muita gente. Temos algumas perguntas. A Simone Azevedo está perguntando, grata pela sua explicação. Você tem algum curso sobre análise de exames bioquímicos? Léo, e aí? O que a gente vai falar, Léo? Ué, vamos lá. Você. Ainda não está gravado. Vai sair em breve, né, Léo? Em breve. A gente vai lançar muito. Inclusive, é bom avisar que nos próximos meses a gente vai lançar muito curso com a Bianca para profissionais. Para você que é nutricionista, para você que está estudando, você que ainda é estudante, para farmacêutico também, né, Bianca? Pode servir muito bem, né? Então é só para quem recebe os nossos e-mails, para quem está junto com a gente. Deixa gravado, a Cristiane está pedindo, vai ficar gravado. A não sei que o Instagram deu algum erro. Uma vez deu um erro. Ele não bota no gravar. YouTube também. Mas vai ficar e a gente vai baixar também. Joe está perguntando, ferro livre? Não sei o que ela quis dizer. Ela parece uma foto de uma moça. Também não sei. Thalita, você suplementa a vitamina C com ferro? De quanto seria a dose? Qual o horário mais indicado e por quanto tempo suplementar? Se eu suplemento ferro, eu dou polimaltosado ou quelado, a vitamina C não faz a menor diferença, tá? Vitamina C é a melhor absorção do ferro do alimento, que é um ferro que não é quelado. O que é um ferro quelado? Eu tenho uma molécula de aminoácido presa a esse ferro. Então, no meu intestino, se eu estou de estômago vazio, se eu estou com o estômago cheio, se eu tenho vitamina C ou não, nada influencia porque eu vou absorver o aminoácido. E automaticamente eu carrego ferro. Então, não depende aí da vitamina C. Eu suplemento vitamina C se precisar. Se eu olhar o exame de vitamina C e ver que está baixo, que a pessoa não consome frutas, que a pessoa não consome folhas cruas, tem uma baixa ingestão de vitamina C no dia a dia, a gente suplementa, mas pela vitamina C em si. Mas, por exemplo, a vitamina C ela vai ajudar no sulfato ferroso. O sulfato vai. Mas, sinceramente, eu não trabalho com sulfato ferroso, é um ferro muito ruim. Quem trabalha em SUS vai precisar, vai ver sulfato ferroso, que é o único ferro que o SUS dá. Se você tem um paciente que está tratando anemia com sulfato, porque ele não pode comprar um Ultrafer, aí você pode dar a vitamina C aí 50, 100 miligramas, aí vai depender da dieta dele também.
A Alexandra está perguntando, o que você acha do sal rosa do Himalaia? Bom, vamos lá. Vou tentar resumir. Primeiro, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação da vigilância sanitária que diz que todo sal tem que ter iodo. Por quê? A gente erradicou o bócio assim, quando a vigilância sanitária falou, vamos botar iodo no sal. Aí, o iodo erradicou o bócio. Antes, a gente tinha uma endemia aí muito grande de pessoas com bócio. Tá? Bócio é aquele Da caroço? tireoide grandona, assim. É. Só que o que acontece? Essa lei se aplica a empresas brasileiras. Empresas que vendem aqui no Brasil têm que botar sal no iodo. Botar iodo no sal. Mas uma coisa muito importante. Existem sais integrais que têm iodo. Se alguma empresa nacional aqui invasa, a lei brasileira vai se aplicar a ela. Só que se você está trazendo de fora, que a maioria do sal rosa, ela pode não ter iodo. E aí é muito complicado, porque a gente quase não consome alga, então a gente não tem outras fontes de iodo, então é bem perigoso. Então o que eu recomendo aos meus pacientes? Sal integral é ótimo, evite sim sal refinado, mas procure um sal integral que tem iodo. Por exemplo, a gente tem sal de Guerrin, que ele não tem antiumectante, porque às vezes é sal rosa, mas tem antiumectante, ferro cianeto de sódio, tá? Tá lá o antiumectante de qualquer jeito. Leia a composição, não pode ter antiumectante, tem que estar escrito cloreto de sódio, iodeto de potássio. Tá escrito esses dois, o sal é legal. Então, esse sal de Guerrin, ele é cinza, ele é integral, sem antiumectante e com iodo. E o Lugol? Você acha legal? Ih, Tomar? caraca! Ou não? Na pele? Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa de em torno de 150 microgramas de iodo ao dia. O Lugol, uma gota de Lugol chega a ter 1.000, 2.000, dependendo se ele for 2%, 5%. É iodo pra caramba. Excesso de iodo sobrecarrega a tua tireoide. Daqui a pouco você desenvolve um transtorno na tua tireoide. E se iodo você sem passar, selênio... se você passar na pele, a pele não vai sugar só o necessário ou não? Léo, sinceramente, não sei te dizer. Teria que ver os artigos que fizeram essa avaliação. Eu não sei se tem artigo que fez isso. Eu acredito que talvez tenha algum artigo. Mas, sinceramente, se a pessoa precisa de iodo, por exemplo, eu tenho um paciente que tem disfunção de tireoide e que geralmente tem uma dieta hipossódica e que não tem o hábito de consumir alga, e eu vou fazer um polivitamínico para ele, eu já coloco 80, 100 microgramas de iodo nessa suplementação. Muito bem, obrigada, e já tá bom. Não precisa de uma dose cavalar, tá? Até porque excesso de iodo sem selênio vai ser muito prejudicial. Entendi, beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. A galera tá gostando que você vai lançar os cursos, já a Luziane está fazendo, bará, bará. Maiara está perguntando, quais exames avaliam esse fator genético que influencia a absorção? Fator o quê? Genético. Bom, lá no meu consultório eu aplico a Gênesis, tá? Tem alguns exames, são exames muito caros, tá? O que eu penso deles é o seguinte, se a pessoa tem dinheiro sobrando, se é uma pessoa com poder aquisitivo legal, né, que tá tudo bem na vida dela, obrigada, que pode gastar 2.000 num exame genético, legal, faz. Porque ele vê o teu DNA e ele olha se você tem fenótipos específicos no seu DNA que fazem você expressar menos as moléculas que absorvem algum nutriente, menos, e você tem alteração absortiva. Então, ele vê vitamina A, vitamina B12, ferro, ele vê sua sensibilidade à cafeína, ao álcool. Tem uns que vêm, que é o Pic Sport, que também é da Gênesis, que vê a sua facilidade para hipertrofia muscular. Então, esses exames eu aplico lá. Mas para quem, tipo, tá muito bem de vida, obrigada. Ou então a pessoa quer muito aquilo. Porque, sinceramente, eu prefiro pegar esses 2.000, de repente, e investir no mineralograma capilar associado a uma dosagem do painel de vitaminas e minerais bioquímicos. Porque o óleo é bioquímico, eu também consigo ter uma visão. A diferença da qualidade do genético é porque é para sempre. O DNA não muda. Se deu lá baixa absorção de B12, baixa absorção de ferro, isso é para sempre, isso não vai mudar. Seu DNA não vai mudar. Então é muito legal, mas é um bom dinheiro e é um exame também que você faz uma vez só. Então depende de onde você atende, na Barra da Tijuca, em Copacabana, para o pessoal com poder aquisitivo legal, né? Você tá fora do Brasil, atende. Mas se você atende uma população que não tem tanto dinheiro assim, que tem um plano de saúde, que pelo plano de saúde ele faz o painel bioquímico todo, entendeu? Mineralograma capilar na faixa de R$700, depende do local. Então, você tem que pesar tudo isso e decidir junto com o seu paciente. Esse de 2.000 aí, só no particular, né? Imagino. Só no particular, nenhum plano cobre. Beleza. A Lindeza
Limpando dessa, é isso. Está perguntando, a B12 também tem um tempo determinado de suplementação conforme o organismo ou pode tomar sempre? Vai depender do como eu vi o seu exame. Vamos supor, você fez o exame hoje, deu baixa, deu 200, 300, a gente vai começar uma dose para subir, uma dose mais alta, que vai depender. Eu tenho paciente que com 3 microgramas de vitamina B12 consegue fazer a B12 de 200 a 800. Tem gente que precisa de 1000. Olha, Então isso é muito individual. a live Oi. vai acabar a qualquer momento. Tá? Deve faltar Então é muito 2 minutos. individualizada a dose. Responde. Se alguém quiser te contactar, Bianca, quiser fazer uma consulta Instagram, bianca.nutricionista. é só ir Esse é meu Instagram. na última postagem aqui da escola, eu marquei você lá. Então é só ir lá, clicar no nome dela e daí manda direct lá, pode, enfim, encher o saco, né, não sei o quê, manda um monte de mensagem. Mas, enfim. Bom, enfim, você quer falar mais alguma coisa sobre qualquer É assunto? só realmente essa observação. Dosagens são individualizadas, o tempo depende, né? Geralmente, quando é dose para subir, faz um tempo, repete o exame, depois desce a dose para manutenção. Então, isso é muito individualizado mesmo, tá bom? Então, quem quiser me contactar, o Léo já falou no Instagram ou no WhatsApp 21 98296 3569. Aí a gente agenda a consulta por ali. E os cursos já vão sair na Escola Vegana no meu Instagram também. A gente vai colocar aqui também. Galera, obrigado. Hoje eu acho que foi eu estou falando aqui, pode cair a qualquer momento, hein? Bateu 50 pessoas ao mesmo tempo, 51 pessoas ao mesmo tempo. Acho que foi a maior live que a gente já fez. E anemia é um assunto que interessa bastante. Eu imagino que seja por 2 motivos. Um, que eu estou investindo muito em anúncio. Loucura total. Nos últimos 7 dias. E não sei se o Instagram foi gente boa com a gente hoje. Também mostrou essa live para mais pessoas. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou e que aprendeu. E que amanhã a gente vai fazer uma outra. Eu ainda não sei nem com quem e nem sobre o que. Eu ainda vou perguntar quem está livre amanhã. Vou perguntar quem está livre amanhã para fazer uma live aí por volta desse horário, 7 horas, de 7 às 8. Beleza, pessoal? Obrigado, Bianca. Beleza? E essa semana a gente faz outra, Bianca. Tá bom? Vamos ver. Minha agenda. A gente faz. A gente vê um dia e um horário legal. Mesmo que seja mais cedo, de repente, faz uma durante a tarde. E aí a gente pega um outro público, um outro pessoal que está em casa. Tá todo mundo em casa, né? Então não vai ser tão difícil assim. É verdade. Beleza? Então tá legal, gente. Obrigadão, pessoal. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Até a próxima.